Boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Paulo Sérgio Pereira Júnior. Boa tarde à mesa. Eu vou apresentar hoje, como o José Benedito já mencionou, o nosso trabalho intitulado como a nova metodologia mais fidedigna para testes de localização de falta e proteção baseado em ondas viajantes. Então, inicialmente, o porquê. O porquê de ondas viajantes? A gente tem que pensar o que as ondas viajantes vão trazer para a gente de benefício em relação ao que a gente tem hoje sem trabalhar com o TW. Então, estamos procurando aí uma resposta. Então, a gente pode pensar no quê? Quais são as vantagens das ondas viajantes? A gente tem uma melhor precisão na localização de falta. Nós temos também uma atuação de uma proteção mais rápida. O que mais que ele vai poder trazer para a gente? A gente tem uma melhor performance em linhas híbridas e também em linhas compensadas. E nós temos melhor performance em Inverted Based Resource, ou seja, fontes renováveis que possuem fontes baseadas em inversores, onde uma proteção, por exemplo, tradicional 21, ela vai ter mais dificuldades para trabalhar devido ao controle dos inversores não deixar, por exemplo, a corrente subir tanto. Então, isso são algumas condições que a gente entende como o quê? Como vantagens. Isso, sim, são vantagens que fazem a gente trabalhar o quê? Com ondas viajantes. Então, vamos um pouquinho aqui, pessoal, um pouquinho de teoria aqui, para a gente poder fazer de uma forma bem simplista e rápida, como é que funciona as travel waves, o que é a onda viajante. Então, a gente tem, inicialmente, quando acontece uma perturbação numa linha de transmissão, as ondas viajantes se propagam para ambos os terminais, e essa forma de onda, essa onda viajante, ela é criada a partir de uma variação de uma tensão, e sendo que a corrente vai ser essa variação da tensão dividido pela impedância característica da linha. Então, por isso a gente tem aquele detalhe que, por exemplo, numa passagem por zero na tensão, a gente não gera uma onda viajante porque não tem esse transitório. Então, de acordo com o nosso gráficozinho de aqui de Bill e Lattes, a gente tem no eixo X a condição do local da falta, aqui o nosso local M. Nós temos os dois terminais, um terminal L e um terminal R. Então, uma falta caracterizada no ponto, nesse ponto aqui a gente tem a condição de enxergá-la, localizá-la de qual maneira? Da maneira através do tempo que esse sinal vai levar, essa onda vai propagar, chegar até o terminal local, chamado de tempo L1, e essa mesma onda que vai também se propagar na outra direção até atingir o terminal remoto, que vai ser o TR1. Então, dessa maneira, a gente consegue calcular que a nossa distância vai ser igual ao comprimento da linha, mais a diferença de tempo, onde cada onda viajante vai interceptar cada terminal, vezes a velocidade de propagação, dividido por 2. Ou seja, que se a gente tem o mesmo tempo, ou seja, a falta é exatamente a 50% da linha, esse termo vai se anular com esse, a gente tem 0, o M vai ser igual ao comprimento da linha dividido por 2, é exatamente ao meio que a gente tem. Só um pouquinho aqui para a gente poder caracterizar. E como é que a gente vai identificar essas ondas viajantes? A gente tem condição de identificar através de uma aquisição de alta velocidade, porque é um sinal transitório muito rápido, e através de condições de filtros e derivadas para chegar nesses picos e encontrar esse sinal dentro do nosso sinal característico ali de 60 Hz. Então, por isso a gente precisa de um sinal de altíssima frequência. Dessa maneira, como garantir que funciona de acordo? Como é que a gente vai garantir que o nosso TW vai entregar isso tudo para a gente? A forma de garantir é testando. A gente só pode garantir uma coisa se a gente consegue testá-la e chegar nessa condição de que com aquele resultado é possível. Então, dessa forma, para realizar os testes em ondas viajantes, o que a gente tem? Nós temos duas abordagens. Temos uma abordagem de forma de onda real e outra abordagem de forma de onda artificial. Normalmente, a forma de onda real, ela vem a partir de simuladores digitais. Então, você precisa ter um modelo confiável da característica da sua linha, e em cima desse modelo confiável, a gente vai trabalhar criando condições de forma de onda através daquele modelo de transitório. E a outra opção é através de formas de onda artificiais, através de um gerador de pulso, sabendo que os tempos de propagação são estabelecidos, então se a gente colocar um pulso no momento correto, a gente vai tentar fazer a mesma maneira. Mas essas duas
vertentes, elas são diferentes em reflexões, amplitudes e assinatura de forma de onda. E a gente pode ver aqui, por exemplo, um exemplo de cada. À esquerda nós temos a forma de onda que foi gerada por um simulador digital com todas as reflexões, e à direita nossa aqui, a gente tem só o nosso gerador de pulso. Então a gente vê que a forma de onda em si, a assinatura da forma de onda não é exatamente a mesma. Então, comparando essas duas metodologias, a metodologia que a gente tem de forma de onda real, que é a condição do simulador digital, e a forma de onda artificial através de um gerador de pulso, em questão de fidelidade do sinal. A gente tem que é uma fidelidade que vai se parecer a uma condição real, enquanto a outra não é o que acontece na prática, uma forma de onda um pouco diferente. Então, a gente encontra aí e vamos marcar em verde uma condição positiva para o simulador digital, por exemplo. Depois, comparando o nível de injeção. Normalmente, os simuladores digitais, eles trabalham apenas com mais ou menos 10 volts de pico. Então, dessa maneira, são sinaizinhos pequenos que você tem que, por exemplo, abrir o IED para realizar o teste. Então, você bypassa o circuito de entrada. Dessa maneira, é um ponto que você deixa de testar a resposta em alta frequência daquele condicionador de sinal de entrada, um transdutor, um divisor resistivo, o que seja. E na forma de onda, no caso do gerador de pulso, ele já injeta nível de secundário. Então, você não precisa bypassar isso. Então, nesse caso, o ponto positivo em verde fica do lado da forma de onda artificial. E o teste da entrada do IED, como a gente falou, a gente não precisa bypassar do lado da forma de onda de gerador de pulso, porém aqui você não testa a entrada do IED, você tem que bypassar ela. Então essa forma é negativa desse lado. E a portabilidade, normalmente o simulador digital é maior, é mais pesado, fica mais difícil de levar em campo, enquanto o gerador de pulso é mais leve e mais fácil. Então o teste de campo também vai normalmente de encontro com a condição da portabilidade que a gente tem. Próximo quesito que a gente vai comparar, investimento. Normalmente, um simulador aqui em tempo real vai ser um investimento alto, enquanto um gerador de pulso tem um melhor custo-benefício para essa condição. Trabalhar com contrades, você consegue reproduzir aqui e salvar um contrade com alta frequência em megahertz, e no caso de um gerador de pulso, normalmente você não tem o espectro do contrade até megahertz. Teste de sensibilidade, um outro ponto muito interessante para a gente levar em conta. Para você fazer um teste de sensibilidade, você tem que variar a amplitude desse sinal. Esse sinal tem que ser variado o nível de TW para verificar a partir de quanto o IED está detectando ele. Então, para fazer esse teste, você precisa do simulador para que você consiga reproduzir essa condição. Já normalmente, o equipamento que trabalha com descargas capacitivas, a amplitude dele normalmente sempre vai ser a mesma, então você acaba não verificando a sensibilidade do IED que você está testando. Depois, número de reflexões. A gente tem várias reflexões, uma forma de onda real, enquanto, por exemplo, no artificial, como é uma descarga do capacitor, você não tem todas aquelas reflexões que na prática ocorrem. E aqui, por último, nessa nossa tabela comparativa, questão de parâmetros, né, da linha. O simulador digital ele trabalha com parâmetros distribuídos do modelo da linha, dependentes da frequência, enquanto o método do gerador de pulso, ele trabalha unicamente baseado no tempo de propagação da onda. Então ele não tem o modelo matemático da forma de onda. Sendo assim, por que não testar utilizando o melhor das duas soluções? Por que não criar um mundo onde a gente tem as condições positivas das duas metodologias? Então, pensando nisso, a gente resolveu unificar o que tem de bom em cada uma das nossas soluções do mercado. E a gente criou o CETW, que a gente está mostrando aqui para vocês, que ele injeta a forma de onda real, a nível secundário, já testa a entrada do IED, é um equipamento leve, portátil, com bom custo-benefício, trabalha com controle, tem toda a condição de teste de sensibilidade, as reflexões da forma de onda e a questão dos parâmetros distribuídos dependente da frequência. Então, como é que trabalha a metodologia? A gente trabalha com a metodologia de teorema de superposição. Então, um equipamento vai trabalhar com a reprodução em kHz e o outro com a reprodução em megahertz, somando esses sinais para injeção no dispositivo sob teste. Então, aqui a gente tem um grande exemplo de um sinal calculado, que nós temos à esquerda aqui, numa tela de software, e à direita a gente já tem o quê? Um sinal real que foi capturado por um osciloscópio que tem condições de aquisição em gigahertz.
Então, a gente vê que a fidelidade do sinal que foi previsto está de acordo com o que foi injetado no mundo real. Um outro ponto, para que a gente faça todos esses testes, a gente precisa, então, por trás de uma metodologia, um equacionamento das equações diferenciais para que seja solucionado. Então, com isso a gente usa o nosso software que é o PSIMUL, que é o Power System Simulator. Ele foi desenvolvido aqui no Brasil desde 2009 e possui condições para realizar testes de transitórios, tanto eletromecânicos quanto eletromagnéticos. Ele possui mais de 400 componentes, permite a reprodução de aquisição de sinais através dos equipamentos de teste e também trabalha em malha fechada. Um ponto interessante para a gente destacar aqui é que no próprio software você tem condição de trabalhar com o gráfico de Brillouin-Lattice. Então você pode trabalhar ali que ele já tem os recursos de ondas viajantes também. Questão do Contrade, isso aqui também é uma condição bem interessante. Você pode trabalhar com o Contrade de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira é que você pode importar um arquivo Contrade, por exemplo, e analisar no diagrama, como eu mostrei, no diagrama Brillouin-Lattice. A segunda maneira, você pode fazer o quê? Você pode importar um Contrade e reproduzi-lo, injetando num outro IED um Contrade que aconteceu em campo, por exemplo, uma oscilografia, que até nosso colega Giovanni vai tratar bem aí daqui a uns minutos na próxima apresentação. Então, você pode reproduzir uma oscilografia que aconteceu em campo com esse dispositivo, permitindo reavaliar o IED, o algoritmo e tudo mais. E, por último, a gente consegue fazer o que também? Exportar um arquivo Contrade. Então você pode criar a sua simulação, colocar toda a sua condição do local de falta, impedância de falta e tudo mais, e criar um arquivo Contrade, que existem equipamentos no mercado que conseguem, por exemplo, fazer um autoteste, fazendo um playback desse arquivo Contrade. Então você importa esse arquivo no dispositivo, no IED de proteção ou localização, e ele vai rodar o algoritmo dele em cima disso. Então o nosso software permite você exportar esse arquivo para realizar esse tipo de teste também. Depois a questão da geração remota, então você consegue fazer, por exemplo, um teste instalado ponto a ponto com o TW, controlando todos os equipamentos de um único lugar. Então, com essa condição, você consegue, em uma única mala, ter um único operador especialista, e do outro lado, você não precisa ter um especialista, porque você vai controlar tudo num único computador. Os níveis que você vai injetar, as condições e, inclusive, as respostas. Você tem centralizado as respostas do IED. Então, com isso, você consegue fazer o quê? Um relatório mais fácil, mais rápido, otimizando, inclusive, a sua mão de obra. Então, vamos falar um pouquinho, pessoal, do nosso estudo de casos que a gente fez. Nós modelamos um sistema de classe 230 kV, no modelo do PSIMUL, e rodamos vários casos, variando o quê? O tipo de falta, o local da falta, o ângulo de incidência da falta. Então, foram 57 cenários de testes distintos, com várias perturbações diferentes, e repetido 3 vezes, foram injetados 3 vezes o IED, cada um dos casos, para verificar o que? A repetibilidade do IED. Então, cada caso foi repetido 3 vezes, e nós fizemos esses testes utilizando 3 IEDs comerciais diferentes, que já possuem a tecnologia de ondas viajantes. Aqui um pouquinho do nosso esquema, a gente tem a onda, aqui nós temos a linha dependente da frequência modelada, modelamento dos juntores dos dois lados, modelamento do TC, do TP, linhas adjacentes dos dois lados, inclusive, o que é muito importante, o modelo da capacitância de barramento, que ela é essencial para que sejam reproduzidos os transientes provenientes do transitório e as formas de onda do TW. Sem as capacitâncias de barramento aqui, você não consegue reproduzir o que acontece na prática. Então, isso é muito importante que seja modelado com essas capacitâncias. Depois aqui um cenário, um exemplo daqueles 57 testes, cenários diferentes que a gente usou. Nós temos aqui uma falta à terra, com 35%, foi uma linha de 100 km, então a 35 km, com um ângulo de incidência de 30 graus. Aqui a gente tem, então, ó, em cima as nossas tensões, aqui embaixo as nossas correntes. E com a ajuda de um zoom, vamos verificar aqui um zoom para enxergar com mais perto. Então, aqui, ó, nós temos aqui todas as variações e mudanças provenientes das reflexões aqui embaixo. Nós temos ainda com os detalhes das correntes, das formas de onda
das ondas viajantes e suas reflexões. Aqui no diagrama de Miller-Lattice, esse mesmo caso, então, colocando os cursores nos locais adequados, identificando os picos, ele já calcula do lado esquerdo aqui a nossa condição. Então, ele já localizou que foi a 35 km do lado A e 65 km do lado B. Ele já configura aqui, você consegue utilizar, inclusive, as condições de derivada e filtro para localizar esses picos. Depois, falando um pouquinho então dos resultados. O que a gente encontrou de resultados desses testes que a gente fez? Essa aqui é uma primeira tabela que eu gostaria de abordar com vocês. Então, nós temos aqui, ó, no nosso eixo X, o local da falta em percentual. Foram feitos testes de 5% a 95%, variando de 5% em 5%. E cada cor representa um IED diferente. A gente tem o azul IED-A, o vermelho IED-B e em verde o IED-C. Cada um deles resultados, e pelo que você pode ver aqui, foram resultados bons, numa linha de 100 km. Esse foi uma maior diferença, maior erro, que foi entre 350 e 400 metros. Então, a grande maioria dos resultados, você pode ver aqui que ficaram ali abaixo, aqui dessa linha, mais ou menos de 200 e poucos metros, numa linha de 100 km, num teste fase terra. Foi agora testado uma outra condição, que é um teste bifásico terra. Nessa condição bifásico terra, também de vários fabricantes dos IEDs, a gente tem aqui os locais de falta, aqui o erro, a gente teve todos os erros nesse caso de 150 metros para baixo, numa linha de 100 km. Então a gente está falando que de 0,15% de erro, que é um erro muito, muito, muito baixo. Depois, um terceiro tipo de teste foi testado de forma trifásica, uma condição na falta trifásica, também os nossos erros, local de falta no eixo X, erro em metros no eixo Y. Também tivemos todos os erros aqui, por exemplo, abaixo de 130 metros para menos nessa condição, o que mostrou uma precisão muito, muito boa. Depois, uma outra característica que a gente levantou, que foi interessante, é a comparação do método de localização de falta por impedância comparada com ondas viajantes. Então, esse gráfico aqui ilustra bem para a gente, porque a gente tem no meio do gráfico, a 50%, praticamente a mesma coisa, ou seja, um erro bem pequeno aqui abaixo de 100 metros, por exemplo, quando tivemos em 100%. Porém, quanto mais perto de cada um dos terminais, a gente vê que esse erro vai aumentando. Então, perto do terminal, a gente teve erros aí de 1,4 km, perto disso, 1,2 km, e por impedância que está em roxo, quando está no meio da linha, a precisão chega a ser ali bem próxima, por exemplo, do TW. Porém, quando você vai aproximando dos terminais, isso vai aumentando o erro. Então, em termos de conclusões aí, para a gente poder falar depois e responder umas perguntas, nós temos o quê? Que desses 513 cenários de testes foram injetados, contingências e IEDs diferentes, a maioria deles ficou abaixo de 0,15%, o que foi uma localização de falta muito, muito boa, muito, muito preciso. Então a gente verificou que o TW trabalhou na ordem de metros, enquanto a localização por impedância chega a dar na ordem de quilômetros. A gente mostrou a importância de testar os IEDs em condições próximas à realidade, o mais próximo possível do real. E o PSBook mostrou uma ferramenta confiável em cima dos modelos que ele já possui, para ter condição de reproduzir formas de onda realísticas, através do CTW1, que a gente consegue trabalhar com uma ferramenta poderosa, que ela reproduz em megahertz, em alta frequência, conteúdo harmônico, já em nível secundário. Então você não tem que injetar um sinal, digamos, de baixo nível, você já injeta direto na entrada do IED sob teste. Muito obrigado, pessoal, pela atenção, fica à disposição de todos.